Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Eu gosto de pensar que eu sou um cara racional e ponderado. Por isso não tem como emitir um juízo absoluto sobre a conduta do novo ministro da Saúde. Até porque, ao contrário do desastre da Regina Duarte na cultura, o ministro Nelson Tait, ele sequer teve tempo de estabelecer qualquer conduta no ministério que ele recém assumiu. Mas eu já posso garantir algumas coisas. Ele deve nomear um gabinete de crise dentro do Ministério da Saúde para realmente determinar a incidência e a letalidade do vírus no nosso país. Mas não adianta querer extrapolar para o Brasil os índices de países lá na Europa, por exemplo. Cada hemisfério do planeta tem ecossistemas que podem estar interligados, tudo no planeta, tá? Mas esses ecossistemas, eles possuem seres vivos bem peculiares. E mesmo os seres vivos que habitam ambos hemisférios do planeta, eles têm comportamentos bem distintos. Isso serve para plantas, florestas, felinos predadores, mamíferos herbívoros e serve também para bactérias e vírus. O comportamento de um vírus num país europeu nem sempre é o mesmo comportamento para o mesmo vírus num país da África, por exemplo. As diferenças de população, de clima, no tipo de resposta imunitária, essas diferenças elas variam enormemente. E uma prova cabal disso é que as taxas de mortalidade por Covid no hemisfério sul, elas chegam a ser 100 vezes menores que as taxas de mortalidade pelo Covid no hemisfério norte. Então, o gabinete de crise do novo ministro da Saúde, ele deve levar mais ou menos uma semana para poder ser nomeado, mudar para Brasília, assumir seus postos e produzir um relatório sobre a verdade da pandemia no Brasil. E eu adianto, esse relatório ele vai mostrar a baixíssima letalidade desse vírus no nosso país. E essa baixíssima letalidade vai justificar plenamente a mudança de estratégia de enfrentamento que a gente está adotando. Esse relatório vai mostrar que as medidas de isolamento e de distanciamento social, elas devem ser aplicadas de maneira mais inteligente e que esse lockdown maluco, ele é completamente desnecessário. Com base nesse relatório do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro vai ter os fundamentos técnicos necessários para poder suspender esse lockdown criminoso. Se em 10 dias esse relatório não surgir, então a gente pode considerar que o novo ministro não passa de um placebo de Mandetta. Enquanto isso, aqueles de vocês que estão sendo presos ou oprimidos pelos ditadores disfarçados de governadores e prefeitos, eu vou deixar um alerta para vocês. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019, qualquer prisão antes do trânsito em julgado só deve ocorrer caso sejam esgotadas todas as possibilidades de recurso ou caso sejam preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. E esses quesitos eles estão previstos no artigo 312 do Código Penal, que diz que a prisão preventiva só pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei criminal. Enfim, vale lembrar que ser preso simplesmente por estar na rua viola o inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ser preso simplesmente por estar na rua ou em uma praça também viola o inciso 15 do artigo 5º, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. E também viola o artigo 57 da Constituição Federal, que no seu artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ser preso por estar numa esquina com outras 3 pessoas viola o inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização.
Ser preso por gritar fora Dória ou fora Witzel viola o artigo 5º, o inciso 5º do artigo 5º, que diz que é livre a manifestação do pensamento. E ser preso porque você gritou fora Dória ou fora Witzel também viola o inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É por isso que colocar-se contra essas condutas inconstitucionais de prefeitos e governadores que rasgam a Constituição Federal Brasileira, fazer isso não é um ato de desobediência civil. É, antes de qualquer coisa, um ato de proteção da Carta Magna que rege o nosso país. E se por acaso você foi detido porque você defendeu a nossa Constituição Federal, eu vou pedir que você se lembre do que escreveu Henry David Thoreau há mais de 100 anos. Thoreau escreveu que quando em algum país o governo comete injustiças, então o único lugar onde um cidadão honesto pode viver é na cadeia. É isso aí, pessoal, e até a próxima.